Então, só para a última, como a unidade de medida da corrente é o ampere, vocês vão ver, quem ainda não está familiarizado com o termo aí, alguns já estão, vocês vão ouvir muito frequentemente falar em amperagem. Então, é semelhante à voltagem, não existe amperagem. Mas a gente tem que dar licença para quem não é da área. Então, é muito comum você pegar, por exemplo, aparelhos, equipamentos de solda, que faz o ajuste da corrente, então, né, para fazer o ajuste da corrente elétrica do aparelho soldador lá, do aparelho de solda, e comumente o pessoal fala em ajustar a amperagem, tá? Então, assim, aí cada um vai cuidar da sua carreira aí, né? Então, se vocês quiserem falar amperagem aí, né? Desde que não falem na minha aula, nas nossas aulas, né? Amperagem, voltagem, mas, né? Vocês vão fazer lá no aparelho de solda o ajuste da corrente elétrica, para fazer a soldagem dos equipamentos lá, né? Tá? Agora, claro, quem não é da área, a gente não vai exigir, brigar, né? Tá? Próxima grandeza que nós vamos estudar, nós estamos vendo aqui só as grandezas fundamentais, tá? Resistência elétrica. Vamos imaginar aqui, já que a gente está falando bastante em sistemas hidráulicos, né, tubulação, etc. Vamos imaginar que a gente tem aqui, ó, um tubo nesse formato, mais ou menos assim, sei lá. Então nós temos uma pressão de água aqui, vamos pensar que seja água, e empurrando, criando um fluxo d'água dentro desse cano aqui, desse tubo. E esse fluxo, evidentemente, vai sair para cá. Fica mais ou menos claro aqui, ó, que essa água que está entrando aqui, essas lâminas de água aqui, elas vão, em algum momento, nesse tubo aqui, de certa forma, nesse ponto aqui, elas vão ser, digamos assim, estranguladas. Né? Toda aquela água que está vindo, ela vai ter um ponto de estrangulamento dessa água ali. Pergunto para vocês, esse ponto aqui, ó, esse estrangulamento ou esse afunilamento no cano, no tubo, vai representar para a água um ponto de facilidade de passagem ou de dificuldade de passagem? Então, esse estrangulamento aqui, literalmente, vai dificultar o fluxo, nesse caso, de água. Então, todo aquele montante que está entrando aqui, né? Então, aqui ela tem, e todo mundo já fez brincadeira com mangueira e sabe bem o que acontece. Claro que você pode aumentar a pressão, porque você faz uma constrição da água, mas não é esse o caso. O que interessa é que essa vazão toda aqui poderia ser maior, essa água que está entrando aí, e consequentemente a água que está saindo, ela poderia ser maior se o tubo fosse uniforme. Mas como aqui há um estrangulamento do tubo, vai dificultar a passagem dessa água que está entrando aqui. Consequentemente, vai reduzir um pouco o fluxo da água. Né? Porque a gente vai estrangular. É isso que a gente faz numa torneira, né? A torneira a gente vai fechando, 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 até que a gente fecha totalmente. E daí não passa mais nada. Vamos abrir um parênteses aqui, que eu lembrei disso a hora que eu estava saindo da sala. Quando a gente vai fazer uma comparação entre elétrica e hidráulica, podemos comparar perfeitamente agora pelos efeitos. Né? Então, a gente está comparando a pressão da água, né,
com tensão elétrica, a diferença de altura com diferença de potencial, beleza. Estamos comparando a corrente elétrica com o fluxo da água, podemos fazer essa comparação para gerar um entendimento. Só lembre-se que o circuito hidráulico, para ter fluxo de água, você precisa abrir o circuito, né? Então você precisa abrir a torneira. E o circuito elétrico é o contrário. Você precisa fechar o circuito para ter fluxo, né? Então lembre-se sempre disso. Circuito aberto, como nós vimos antes, ele não tem corrente elétrica. Você precisa fechar o circuito para que haja corrente. No circuito hidráulico, se você fecha a torneira, não tem mais água, né? Tá? Bom, então aqui nós temos um ponto de estrangulamento. Esse ponto de estrangulamento aqui, ele se constitui no que a gente chama de um ponto, que nós poderíamos dizer assim, é um ponto, um local de resistência. Porque ele vai ofertar dificuldade à passagem da água aqui, esse ponto. Ele faz isso, ele não não promove facilidade à passagem da água, ele dificulta a passagem da água. Essa é a ideia da resistência elétrica, tá? Opa. Não é isso. Espera aí. Essa é a ideia da resistência elétrica. Então, assim, ó, resistência elétrica. Então, resistência elétrica é tudo aquilo que dificulta a passagem do quê? Da corrente elétrica. Então, eu vou escrever aqui, ó, da I. Então, saibam que é a corrente elétrica, I. Tudo aquilo que vai dificultar, então, a passagem da corrente elétrica, nós vamos chamar de resistência. E um raciocínio lógico a gente pode estabelecer aqui, ó. Se a resistência aumenta, pela lógica, nós não fizemos experimento nenhum, nós não fizemos cálculos nenhum, e vocês estão acreditando em mim. E eu confirmo, estou falando a verdade. E é um raciocínio lógico, porque nós estamos comparando a corrente elétrica ou a eletricidade com sistemas hidráulicos desde o início da aula de hoje. Então, se um ponto de resistência no hidráulica, num tubo, um estrangulamento, provoca uma queda, uma perda de fluxo, não estamos falando de pressão, uma perda no fluxo dessa água aqui, e aí a gente está comparando a água, o fluxo da água, a um fluxo de corrente elétrica, a uma corrente elétrica. Então é natural que eu pense assim, se a resistência hidráulica provoca perda no fluxo da água, a resistência elétrica vai provocar uma perda ou uma diminuição no fluxo de corrente, no fluxo dos elétrons. Então, se a resistência sobe, se a resistência aumenta, se eu aumentar a resistência, a corrente diminui. Então, resistência que sobe, corrente que cai. Resistência que cai, corrente que sobe. Então, esse raciocínio lógico, ele vai preceder sempre os nossos desenvolvimentos técnicos e cálculos que nós fizemos. Porque o que acontece muitas vezes? Principalmente no início, o aluno se perde nos cálculos e chega a um valor maluco lá e ele não consegue saber se está certo ou se está errado.
Porque nós temos que ter sempre em mente esses raciocínios da lógica entre essas grandezas que nós estamos estudando. Tensão elétrica, corrente elétrica e agora a resistência. Então, um ponto de verificação é esse. Se a resistência subir, a corrente ela tem que diminuir. Não é só isso que a gente verifica. Tem mais coisas, mas esse já é um ponto inicial. Tá? Então, resistência elétrica. A resistência elétrica, então, só para eu ver, para escrever igualmente, então, resistência. Aqui. Então, resistência é a grandeza, né? Então, a resistência elétrica é a nossa grandeza, que é outra grandeza elétrica que a gente consegue medir. É outra, de alguma forma, a gente consegue fazer medições. E o símbolo da resistência é a letra R, né? O símbolo é a letra R. A unidade de medida, como é que a gente mede a resistência? Qual que é a unidade de medida da resistência? A unidade de medida da resistência, a letra é o ohm. Ohm. O-H-M. Ohm. Então, quantos ohms tem aquela resistência? Então essa é a unidade de medida. E o símbolo da unidade de medida é a letra grega ômega. É a letra grega ômega. Hã? Ômega. Essa letra aqui é o ômega do alfabeto grego. Esse é o ômega maiúsculo, né? Tem o ômega minúsculo. Mas... Nunca viram ali na loja Omega? O pessoal fala Omega, né? Tem esse símbolo ali. Na verdade não é Omega, né? Seria ômega, né? Pode olhar lá como tem esse símbolo aqui lá ali na avenida, ali, né? Aquele centro comercial ali. Então, a resistência elétrica, figuradamente, nós poderíamos demonstrar assim, ó. Então, a tensão elétrica, ou a DDP, né? Então, vamos escrever aqui. A tensão medida em volt é o que vai fazer a força, então lembre da pressão da caixa d'água lá, para os elétrons, ou seja, eu vou colocar aqui a tensão, então letra U, corrente, letra I, para a corrente medida em amperes, fazer o fluxo dela. Só que tem um carinha, entre aspas, né? Que é a resistência elétrica, medida em ohm, a letra R aqui, que é a resistência, que vai, de certa forma, impedir esse fluxo, ou diminuir, né? E até, em certo ponto, impedir totalmente a passagem da corrente elétrica. Então, aqui nós vamos ter as diferenciações entre os materiais, de maneira geral. E aí vocês podem conversar com o Duda, que é especialista em materiais, com o professor Duda, que nós vamos ter aí materiais que são menos resistivos à passagem da corrente elétrica, e por ser bem menos resistivos, bem baixa a resistência, a gente vai chamar eles de condutores.
os materiais condutores, eles têm um valor de resistência elétrica muito baixo. E aí, onde os elétrons, então, conseguem fluir com mais facilidade. Então, são os materiais utilizados para fazer fios e cabos, né? Principalmente, no uso cotidiano, o cobre e o alumínio. Então, são chamados de materiais condutores. A resistência elétrica desses materiais é zero? Não, não é zero. Não é zero. Assim como um tubo, um cano d'água, ele tem uma certa resistência para a água passar ali dentro, os materiais condutores têm uma resistência, mas é baixa. Vamos encontrar os materiais resistores e vamos encontrar os materiais isolantes. Então, os isolantes, eles têm uma resistência tão alta que não passa nada de corrente. A gente chama, então, de isolante, porque ele isola. Né? Basicamente, isso aí. Tá? Então, a função dessas três grandezas e a relação. Então, a gente começa assim a pensar, ora, se esse valor aqui for maior, o valor da tensão, o valor da U, for maior, o que acontece com a I? O que pode acontecer com a I? Aumentar. Se eu tiver uma força maior aqui empurrando. Aí, o valor, né, da I vai ter mais facilidade não, vai ter mais quantidade de elétrons passando. Também, aquela relação que nós fizemos antes ali, se o camaradinha soltar a cordinha aqui e abrir mais, mesmo sem mexer nesse aqui, a corrente também pode aumentar, sem aumentar a U. Né? Então, nós vamos ver uma relação tripartite aqui entre essas três grandezas, muito forte. Relação tensão, resistência e corrente elétrica. Tá? Então, nesse sentido, que nós fazíamos os circuitos mais ou menos desse formato aqui, nós vamos fazer a representação deles dessa forma aqui agora. Onde nós temos uma fonte de tensão. Então, aqui só faltou escrever, mas escrevo agora. O polo positivo, né? E o negativo. Então, nós representamos uma fonte de tensão dessa forma aqui, com uma chapinha maior e uma chapinha menor. Então, a maior é a positiva, a menor é a negativa. Então, isso aqui, ele é lição para toda a vida de vocês aqui. Isso aqui, apesar de eu ter feito uma conexão qualquer aqui, isso aqui é um desenho. Isso aqui, ó. Esse primeiro aqui é um desenho. Porque eu fiz o desenho de uma pilha, bem aproximado assim da vida real, e fiz o desenho de uma lâmpada. Isso aqui não é desenho. Não sei se... vocês estão tendo aula de desenho já, não? Mecânico? Não, é o professor que está faltando, né? Isso aqui não é um desenho. Isso aqui é um diagrama. Por que o diagrama? Porque o diagrama, nós temos símbolos, uma simbologia que representa o dispositivo real. É um símbolo. Então, qual que é o símbolo de fonte? Tem vários, mas o que nós vamos usar é esse aqui. Então, isso aqui representa uma fonte. Se for uma pilha, é 1,5 V. Se for uma bateria, pode ser 9 volts, pode ser 12, 24 volts. Tá? 6 volts, eventualmente. Pode ser 0,9 volts, com as pilhas menorzinhas. Então, isso aqui representa a fonte, com o valor de tensão U. Né? Tem uma U ali, que é uma tensão, que a gente pode até escrever aqui. Então, a nossa U, então a nossa fonte é de 1,5 volts. 1,5 volts. Nós temos aqui nesse diagrama, que não é um desenho,
Lembre-se. Então, a representação das conexões elétricas aqui. Então, aqui representação do fio, propriamente dito. Então, aqui é o fio. E aqui a representação de um resistor, ou de uma resistência, tanto faz. Resistor ou resistência. Existem outras simbologias também, mas vamos usar essa aqui. A lâmpada, originalmente, ela é um resistor, ela é uma resistência elétrica. Né? Por isso que a resistência elétrica é representada na forma de uma molinha assim. Tá? Então aqui nós temos um circuito básico completo. Temos uma fonte com valor de tensão, temos uma resistência R aqui eu vou colocar em letras aqui porque não tenho números, né? Então eu vou colocar assim, X ohms de resistência. E teremos aqui uma corrente de X amperes circulando por esse circuito. Então, no sentido convencional da corrente, a corrente sai do positivo, passa pela resistência e volta para o negativo, né? No sentido convencional. Tá? Então, basicamente, é a representação do circuito elétrico padrão aí, tá? Então, a gente chama de diagrama porque o diagrama, ele não representa o dispositivo real. Ele mostra o funcionamento, as conexões elétricas e assim por diante. Bom, figuradamente, nesse circuito aqui, ó, nós temos, figurativamente, uma fonte, uma corrente, um resistor, ou uma resistência. Outra fonte, outra corrente e outra resistência. Visualmente, o valor de resistência desse aqui é bem menor do que o valor de resistência desse aqui. Eu fiz de propósito isso, né? Os valores de resistência não estão relacionados ao tamanho, mas aqui só para fazer uma representação. Então, qual o circuito, supondo que as duas fontes são iguais? Duas fontes são iguais em diferença de potencial. Tem o mesmo valor de tensão, a mesma diferença de potencial. Qual dos dois circuitos terá uma corrente elétrica maior? O 1, que é de lá, ou o circuito 2, que é de cá? O 2 tem uma corrente elétrica maior? A resistência aqui é maior. Então, se a resistência aumenta, a corrente cai. Isso aí. Então, o circuito, supondo aqui, ó, vamos fazer assim, né? Aqui é o circuito 1 e aqui é o circuito 2. Supondo que o 1, então, a tensão 1, a gente não sabe o valor, mas supondo que ela seja igual ao 2, e sabendo que R1 é menor que R2, nós vamos ter, pelos conceitos estudados até agora, a certeza de que a I1 vai ser maior do que a I2. Tendo essas premissas, essas suposições aqui, né? Tendo essas premissas, essas suposições, nós vamos chegar a essa conclusão, sem fazer cálculo nenhum. Então, isso vale para o cotidiano de vocês, né? No dia a dia. Porque se um elemento tem uma resistência maior, ele vai ter que ter obrigatoriamente um fluxo de corrente, um fluxo de elétrons menor, né? Mantendo a fonte igual, né? Nós estamos mantendo a fonte igual. Depois a gente vai estudar melhor essas relações aí. Mas essa lógica tem que estar bem clara na cabeça aí. Beleza? Muito bem. Há um detalhe aqui, ó, que eu esqueci de falar antes, e na minha folha aqui está curiosidade. A unidade de medida de corrente é o ampere.
tá? Então, assim, ó, 1 ampere é uma corrente muito baixa. Muito baixa. Não é uma corrente alta. Para o mundo da elétrica, é uma corrente bem baixa. Se você pensar lá que a bateria do teu automóvel, né, uma bateria pequena, tem a capacidade de fornecer 40 amperes por hora, né, a medida ali é amperes por hora, mas ela consegue fornecer 40 amperes em 1 hora continuamente. Então, uma bateria de automóvel, uma bateria pequena, ela tem uma capacidade muito maior do que 1 ampere. Então, 1 ampere é uma corrente pequena, como vocês vão, com o passar do tempo, no dia a dia, descobrindo aí e fazendo, como nós vamos fazer algumas medições depois no laboratório. Mas só para vocês saberem que, quando a gente falava lá na eletrostática, ou mesmo na aula de hoje, um elétron para cá, um elétron para lá, ele não é assim exatamente dessa forma. A gente fala num sentido mais figurado. 1 ampere, em número de elétrons, é 6,25 vezes 10 na 18 elétrons. Olha só, atenção, elétrons por segundo. Então é 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Um, dois, três, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, 1 ampere são 6 quintilhões 250 quadrilhões de elétrons por segundo. Então, no primeiro segundo passou isso aqui. No segundo segundo, passou mais isso aqui de novo. E se for 2 amperes? É isso aqui vezes 2 por segundo. Então, aquela é uma alegoria, literalmente, que nós fizemos. Tá gravando, né? Foi uma alegoria para explicar o princípio, a ideia. Mas, na prática, o negócio é muito maior e a gente não consegue mensurar mesmo. E vai muito além da nossa capacidade e tempo de estudo aqui. E da minha também, né? Não tenho. Tá? Então, uma curiosidade aí, para vocês saberem aí. Muito bem. Voltamos à nossa caixa d'água. Alguma pergunta até aí? Bom, temos uma caixa d'água com 1000 litros, tá? 1000 litros. E temos dois baldes, sei lá, um balde de 20 litros, um galão de 20 litros aqui, e um de 5 litros. Nós vamos encher essa caixa d'água e pedir para 2 pessoas esvaziarem essa caixa d'água. A primeira pessoa vai o fortão da turma, sei lá, mais forte aí, né? Pega o baldão de 20 litros, vai lá e vai esvaziar no muque. Vai pegar 20 e joga para fora. 20 e joga para fora. Vamos encher a caixa de novo. Daí vai eu lá com o balde de 5 litros. E vou esvaziar essa caixa d'água. Tá? Pergunta. As 2 pessoas
vão realizar o mesmo trabalho? Sim? Qual é o trabalho realizado? Esvaziar a caixa d'água. Muito bem. Qual pessoa vai realizar o trabalho mais rápido? A pessoa o fortão da turma aí. Qual pessoa das duas faz no almoço o pratinho do caminhoneiro? O de cima. Por que ela vai comer mais alimento? Fez mais esforço, vai gastar mais energia. É correto dizer que essa pessoa de cima tem mais força que a pessoa de baixo? Genericamente, sim. É correto dizer que, do ponto de vista mais técnico, essa pessoa é mais potente do que essa? Por que não? Não, mas a opção de pegar o balde menor, porque a pessoa não tinha força. Era eu. Por isso que eu falei eu. Eu não consigo 20 litros aqui com o balde. Sem chance. Tem gente que consegue. Eu não consigo. Então, de novo, as duas vão realizar o mesmo trabalho? Sim. As duas têm a mesma potência? Não. Não tem. Essa pessoa aqui tem uma potência maior do que essa aqui. Mas como assim se elas realizam o mesmo trabalho? Essa aqui demora mais, essa aqui é mais rápida. Então, nós vamos introduzir agora o próximo conceito, ou a próxima grandeza, que nós vimos tensão elétrica, depois a gente viu corrente elétrica, resistência elétrica. Vamos falar agora da potência elétrica. Potência é trabalho no tempo. Trabalho no tempo. Quanto mais trabalho for feito num tempo mais curto, mais potente se é. Agora, lógico, se consome mais energia. Momentaneamente. Então, a potência é realização de trabalho no tempo. Vamos escrever aqui. A imagem ficou muito grande, né? Então, vamos escrever embaixo aqui. No nosso caso, lembre-se que nós estamos falando de potência elétrica, né? Então, eu vou escrever aqui. Mas é que a potência mecânica, no final, também é isso, né? Realização de trabalho no tempo ou ao longo do tempo, né? No tempo. Isso é potência. Então, quanto mais potência se tiver, mais trabalho se realiza. Se nós mantivermos a mesma base de tempo, nós vamos ter mais potência num equipamento realizando mais trabalho, melhor dizendo, né? Aqui, de novo, semelhante ao exemplo do resistor. Supondo que nós tenhamos fontes iguais, de mesma diferença de potencial, de mesma tensão, e duas lâmpadas de diferentes potências. Uma mais potente, uma lâmpada representando aqui uma lâmpada maior, mas lembrando que não é o tamanho que vai definir a potência, mas a gente visualizar, e uma lâmpada de potência menor. Qual que é o trabalho que a lâmpada realiza? Luz. Vamos desconsiderar o calor agora, mas luz. Essas duas lâmpadas poderão, relembrando lá então, essas duas lâmpadas poderão realizar o mesmo trabalho? Sim. Qual lâmpada vai produzir o mesmo trabalho em menos tempo? A lâmpada maior, a lâmpada mais potente.
Certo? Tudo bem? Tá claro essa ideia ou não tá? Ah, olha aí a lógica, ó. Maior o trabalho, ou seja, mais luz, mais potência. Mesma tensão, o que aconteceu com a corrente? Você falou? Aumentou a corrente, claro. Ela vai solicitar mais corrente da rede. Vai ter mais corrente elétrica. A gente vai trabalhar bastante isso aí. Tá? Muito bem. Ah, professor, mas uma lâmpada menos potente ilumina menos. Como é que ela realiza o mesmo trabalho? Não, vamos para o conceito da caixa d'água ali. Porque assim, ó, ninguém perguntou, eu fiquei esperando a pergunta, mas ninguém perguntou, então eu faço. Se pega uma lâmpada menor e uma lâmpada maior, uma lâmpada mais potente. Como é que elas realizam o mesmo trabalho? Se uma ilumina mais e a outra menos? O quê? Você não falou, né? Oi? A corrente. A corrente vai ser diferente. Mas a pergunta é, elas têm potências diferentes e a corrente vai ser diferente. E a gente vai aprender a calcular isso. Por enquanto estamos só na lógica mental. De novo, a lâmpada maior, mais potente. Lâmpada menor, menos potente. Eu perguntei, elas vão realizar o mesmo trabalho? Vocês disseram sim. E eu concordo. Agora eu pergunto, como é que uma lâmpada mais fraca, que ilumina menos, realiza o mesmo trabalho que uma lâmpada mais forte, que ilumina mais? Mas como é que o trabalho delas são iguais? Mas ela ilumina igual, as duas? O que é trabalho? O que é a potência? A realização de trabalho ao longo do tempo. Então, se um tem potência maior, ela realiza mais trabalho. Ah, quem falou? Menos tempo. Então, a lâmpada menor vai realizar o mesmo trabalho que a lâmpada maior? Sim ou não? Sim. Mas o tempo é o mesmo? Não, ela tem que ficar muito mais tempo ligada para fornecer aquela quantidade total de luz do que uma lâmpada de maior potência. Uma lâmpada de maior potência, vamos supor, falando bem genericamente, essa lâmpada aqui tem 100 watts de potência. Essa aqui é a metade, 40 watts. A quantidade de luz que essa lâmpada fornecer em 1 hora, essa aqui precisa 2 horas. Então, elas realizam o mesmo trabalho? Sim, elas podem realizar o mesmo trabalho. Mas essa aqui demora mais tempo. É esse exemplo aqui. Ó. Eles realizam o mesmo trabalho? Realizam o mesmo trabalho. Só que esse aqui demora mais tempo. Mais tempo. Então, assim, lembrar que a potência é a capacidade de realização de trabalho ao longo do tempo. Né? Tá. Para a realização de um trabalho específico, sim. Então, você pode pensar de novo num sistema hidráulico. Se você precisasse encher uma caixa d'água ou esvaziar um poço, você pega uma bomba de pequena potência, demora um monte. Esvazia a caixa? Esvazia. Ou para encher a caixa, que seja. Enche a caixa d'água, enche, mas fica lá meio dia ligada a bomba d'água. Né? Agora, se põe uma bomba mais potente, que tem a capacidade de transportar mais água em menos tempo, qual que era o trabalho? Encher a caixa d'água. As duas realizam esse trabalho? As duas realizam, só que uma demora mais tempo. Leva mais tempo por ser menos potente.
Então, nós teríamos aqui uma P1, né? No circuito 1 aqui e no circuito 2. A potência 1 é menor do que a potência 2. Né? O trabalho a ser realizado pode ser o mesmo, sim, desde que a lâmpada menor tenha tempo suficiente. Você deixa ela ligada lá e ela vai te emitir um quantitativo, digamos assim, de iluminação que a lâmpada maior já terminou faz tempo. Faz tempo. Então, o pessoal está copiando, né? É lógico que daí a gente vai verificar depois, e por dedução lógica, como alguns já fizeram aí, essa corrente I2 aqui, a gente pode até escrever aqui, ó, que a corrente I1 também é menor do que a corrente I2, né? A corrente elétrica ali vai ser menor. Então, agora, a gente não está fazendo nenhuma análise de valor ainda, só está fazendo análise lógica, né? Para entender os conceitos. Então, potência elétrica é a grandeza. E o símbolo é a letra P. O símbolo é a letra P. Watt é a unidade de medida. E o símbolo é a letra W, o símbolo da unidade de medida. Então a gente pode escrever assim, ó, fazer um resuminho aqui. A potência aumenta. Esse aqui, ó, é uma letra T estranha aqui, quer ver? O trabalho aumenta. Então, se vocês é um T misturado com C aqui, né? É uma letra grega chamada tau. Trabalho, tá? Trabalho. Potência aumenta significa que o trabalho pode aumentar também, ou a capacidade de trabalho. Como foi falado, se a potência sobe, a potência aumenta, a corrente elétrica sobe também. Se a corrente sobe, o que aconteceu com a resistência? Se aumentou aumentou a corrente, a resistência? Aumentou a corrente, né? Olha só que interessante. Aumentou a potência, a corrente subiu. Se a corrente subiu, significa dizer que a resistência desceu. Então, às vezes você acha que vamos aumentar a resistência do meu chuveiro para ele aquecer mais. Não, ele vai aquecer menos. Sério que aquece menos? Se aumentar a resistência do chuveiro, aquece menos? Sim, aquece menos. Porque se você aumentar a resistência do chuveiro, passa menos corrente. Ou seja,
diminuiu a potência. Então, eu não estou falando em aumentar, em comprimento, em tamanho físico, estou falando em valor de resistência ohmica, o valor da unidade de medida ali. Então, se eu quiser trocar o chuveiro lá da minha casa por um mais potente, significa que tem um valor de resistência menor? Sim, tem um valor de resistência menor. Mas para venda não... Não, você não compra pela resistência, você compra sempre pela potência, né? Você vai comprar, caiu de tantos watts, né? Chuveiro de 5.600 watts, sei lá. Mas olha o raciocínio lógico, não sei se vocês já tinham pensado nisso. Que quanto maior a resistência elétrica, menos potência vai ter, menos calor vai gerar, menos... Então, na verdade, para ter mais potência, tem que diminuir a resistência, o valor de resistência. Então, a corrente sobe, a resistência caiu. Isso significa dizer, então, que para a potência subir, a resistência tem que cair, mantendo a tensão. Nós não estamos mexendo no valor da tensão elétrica, tá? Estamos mantendo a tensão elétrica fixa, pelo menos por enquanto. Não falamos nada de tensão aí, tá? Perguntas? Dúvidas? Na cabeça tudo está funcionando, né? Show de bola, então. Então, vamos fazer aqui, ó. Vamos ver se eu consigo fazer, e é bom vocês fazerem até para exercitar também. Vamos fazer um quadro resumo das grandezas aí que nós estudamos hoje. E que, por enquanto, são suficientes. Mais para frente a gente vai precisar estudar mais outras, né? Mas por enquanto são essas aí. Então, eu tenho que fazer para baixo desse ponto preto aqui. Então, vou escrever aqui, ó. Grandeza. Vou escrever aqui grandeza elétrica, né? É isso que nós estamos estudando. Então, vamos fazer uma tabelinha, tá, gente? Então, grandeza elétrica, daí puxa uma coluna aí. Daí vamos escrever aqui o símbolo da grandeza. Daí puxa mais uma coluna. Unidade de medida da grandeza. Puxa mais uma coluna. E daí nós vamos ter o símbolo da unidade de medida da grandeza. Essas 4 colunas aí. Daí eu vou, né? Se tem as linhas do caderno aí, eu faço tudo emaranhado aqui. Qual que foi a primeira grandeza que a gente estudou? Vamos preencher em conjunto aqui, para rememorar a aula de hoje. Tensão. Então, como é grandeza elétrica, não precisamos escrever tensão elétrica, é tudo elétrico, né? Então, primeira grandeza é a tensão. Símbolo da grandeza. U ou E. Isso aí, então, vou fazer U barra E. Beleza. Unidade de medida. Volt. Símbolo da unidade. V. Letra V. Beleza. Passa um traço ali, ou vocês fazem na outra linha aí, sei lá.
Segunda grandeza estudada. Corrente. Isso. Corrente elétrica, vou chamar só aqui de corrente. Símbolo da unidade, da grandeza. I, letra I. Unidade de medida, ampere, medida em ampere. Símbolo da unidade, letra A. Muito bom. Outra grandeza estudada, resistência. Muito bom, resistência. Símbolo da grandeza, R. Unidade de medida, ohm. Símbolo da unidade de medida, ômega. E a última grandeza, potência. Símbolo, letra P. Unidade de medida, watt. E o símbolo da unidade de medida, letra W. Então, esse quadrinho inicial aqui está de bom tamanho. Então, essa sopa de letrinhas aí, que claro, a gente vai fazer exercícios, mas vocês precisam decorar. Tem que decorar a grandeza. Claro que no começo a gente não está familiarizado, né? Não consegue entender bem tensão, corrente, resistência, potência. Mas com o passar do tempo vocês vão assimilando melhor isso aí, né? Então, U, E, I, R, P, V, A, ômega, W. No exercício, você for na tensão, vai ter o U e o E ou só Um dos dois. Um dos dois. Né? Aí você, quando você for fazer, você pode escolher se quer usar o U ou o E, né? Na hora da resolução, você pode escolher. Aqui em algumas literaturas você acha U, algumas você acha E, né? Muito bom. Podemos avançar? Está bem claro aí? Então, deixa eu manter isso aqui. Eu vou abrir a outra apresentação. Bom, entendidas essas ideias iniciais, temos tempo ainda. Entendidas essas ideias iniciais, que nós não fizemos nenhum cálculo ainda, nenhum exercício matemático, só pela lógica, agora a gente vai entrar então nessa parte e nós vamos estudar a primeira lei de Ohm, tá? Como vocês viram ali naquele quadro, e vocês têm aí esse quadro das grandezas e unidades de medida, todas as unidades de medida ali da tensão, corrente, resistência, potência ali, as unidades de medida são o volt, o ampere, o ohm e o watt. Tudo isso é nome de cientistas, né, que eles foram pesquisando, descobrindo e colocaram em homenagem a eles a unidade de medida. Então, o volt vem do inventor da pilha, que é um italiano que se chamava Alessandro Volta, e aí ficou volt. A corrente é de um pesquisador francês, que o sobrenome dele era Ampère. A resistência vem desse dinamarquês aqui, George Simon Ohm, que fez pesquisas com resistores, resistências elétricas. O watt é de James Watt, lá o
desenvolvedor da máquina a vapor, né? Que ele não inventou a máquina, ele aperfeiçoou. Então, nós vamos estudar aqui a primeira lei de Ohm, a partir de agora. Então, primeira lei de Ohm. Então, vamos pegar um circuito. Nesse circuito, nós colocamos uma fonte, fizemos as conexões elétricas, colocamos uma chave ou um interruptor e um resistor qualquer. Então, vamos dizer aqui que esse resistor ou essa fonte, então a nossa fonte aqui, ó, ela tem 100 volts, o valor dela, de tensão elétrica, tá? volts. E a resistência, o valor de resistência elétrica desse resistor aqui é 50 ohms, tá? 50 ohms. Então, no instante que a gente fechar essa chave, fechar esse interruptor, vai estabelecer o quê? Eu tenho uma fonte, tenho tensão, se eu fechei o circuito, vai ter uma corrente. Então, vai circular uma corrente elétrica. Ai. Eu toco com a mão aqui, ele acha que eu estou tocando com... Vai circular uma corrente elétrica aqui, uma I, né, que sai do positivo, circula e volta para o negativo. O que diz a lei de Ohm? Esse cara que fez as pesquisas. Ele diz assim: o valor da intensidade da corrente elétrica de qualquer circuito é igual ao valor da tensão dividido pelo valor da resistência. Basicamente, poderíamos dizer assim: 1 ampere é igual a 1 volt dividido por 1 ohm. Essa daqui é a primeira, porque depois nós vamos estudar a segunda. Essa é a primeira lei de Ohm. Isso, dadas as experiências que ele fez, ele chega a essa conclusão, e nós vamos depois fazer alguns cálculos aqui, nesses circuitos, que o valor da corrente elétrica, e isso é um ponto de suma importância, porque você não vai ter corrente elétrica se não tiver sempre uma tensão no circuito, uma DDP, e o circuito fechado. Então, a corrente elétrica, ela é sempre fruto, consequência do circuito. Ela não existe por si só. Tensão elétrica pode existir por si só, pelo atrito, pela reação química da pilha, tem tensão. Resistência elétrica, ela existe por si só, porque é o material. Material X, Y, Z, cobre, alumínio, sei lá, qualquer outro material tem um valor de resistência. Agora, a corrente elétrica só vai existir quando eu fizer um arranjo entre tensão elétrica, resistor e, claro, e fechar o circuito elétrico. Então, a corrente elétrica é sempre uma consequência, é sempre um fruto. Então, a lei de Ohm básica é essa aqui. I é igual a E dividido por R. Bom, mas para fins didáticos, e aí eu deixo livre, cada um faz como achar melhor. Depois, na hora de aplicar a equação, nos nossos exercícios, nas atividades, vocês apliquem da maneira que vocês acharem melhor. Eu prefiro decorar a fórmula de outra forma. O R está dividindo aqui, não está dividindo pelo E? Se eu passar ele para o lado de lá da igualdade, ele fica multiplicando o I, certo?
Então, para decorar a fórmula, eu prefiro decorar, e é mais fácil, na minha opinião, decorar assim, E ou U, né? Então, estamos usando E aqui. E igual R vezes I. 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 Tá? E tem outra forma também, que é uma forma prática, que vocês vão encontrar muito nas apostilas, essas apostilas mais práticas, mais técnicas, que o pessoal faz um triângulo e chama de fórmula Rey. Então, vou fazer aqui do lado, aqui, ó. Faz um triângulo. E escreve assim, ó. Rey. Tá? Então, o que você, quando você tiver que fazer o cálculo, digamos que um exercício pede para você encontrar o valor da corrente elétrica. Como é que eu acho a corrente elétrica? E dividido por R. Acho I. Quero encontrar o valor da resistência. E dividido por I. Acho R. Quero encontrar a tensão. E igual R vezes I. Tá? Eu, particularmente, prefiro essa forma aqui. Né? E igual R vezes I, igual R vezes I. Quem quiser usar o triângulo, usa. Quem quer usar a lei de Ohm verdadeira mesmo, que é essa aqui. I igual E sobre R, tá? Então, E igual R vezes I, E igual R vezes I. Vocês vão enjoar de ouvir isso aí, né? Para decorar, tá? Para decorar mesmo. Então, aqui nós começamos a ver uma relação. Uma relação. Observem que, e a gente vai ver depois na prática ali, se a tensão aumenta, o valor da corrente aumenta. Se a resistência aumenta, o valor da corrente cai. E agora a gente vai ver matematicamente isso, né? Sim, na corrente alternada, depois, vai ter alguns agregados nessa equação. Mas a base é essa. Né? A base é essa. Muito bem, vamos lá. Então, vamos pegar esse primeiro exemplo aqui. Então, basicamente, nós vamos perguntar aqui, aí, quanto, sabendo que a lei de Ohm tem 3 variáveis, né? Tem a corrente, a tensão e a resistência, 3. E o exercício proposto aqui já dá 2, então nós vamos encontrar a terceira que falta. Então, na resolução do exercício, é lógico que eventualmente tem alguns aqui que estão bem familiarizados com a matemática e já vão querer fazer direto a resolução. Eu nunca recomendo isso. Até para que vocês desenvolvam o hábito. Porque o que é o foco do curso, no final das contas? Prepará-los minimamente, né? Não vai ser em nível de excelência, top das galáxias, vocês vão ficar minimamente preparados na área elétrica a atuar principalmente, não só, mas principalmente na área da manutenção elétrica. E da mecânica, manutenção mecânica. Claro, vocês poderão atuar em fabricação, poderão atuar em projetos, residencial também. Mas a área da manutenção, ela é uma área que pega tudo. Porque às vezes você está na manutenção, você tem que projetar uma peça, você tem que instalar outra, né, ou um circuito, uma instalação. O que o técnico em manutenção, no caso elétrica, tem que saber fazer? Identificar o problema. Primeiro. Tem que saber identificar o problema. Como é que você faz uma identificação de problema? Você não sai em moda louco lá, chega numa máquina, ou você levou o teu carro no mecânico lá,
Se ele for um bom mecânico, ele não sai que nem um condenado com uma marreta na mão, uma chave estrela, uma chave de fenda e um alicate e começa a cortar fio e desmontar todo o teu carro. Ele vai fazer um processo de investigação, verificar sintomas. Então, aqui nós temos que olhar o problema e fazer uma identificação das informações, um levantamento do que eu já tenho disponível e saber o que eu estou procurando. Porque às vezes o aluno está tão afobado, sai bem louco, atentado, fazendo contas que nem precisava. Então, vamos fazer um levantamento das informações que o problema já nos forneceu. Nesse caso aqui, ó, nós já sabemos de antemão que a nossa E é igual a 100 volts. Então, você coloca o símbolo da grandeza, o valor e o símbolo da unidade de medida, que é o V. Então, não deixe sem unidade de medida. Se eu deixar assim, ó, E igual a 100, sem o quê? Sem o V. Sem o quê? O que é 100? O número 100 não significa nada. Tem que ter unidade de medida, né? É como... eu caminhei hoje 100. Caminhou 100 o quê? Passos? 100 metros? 100 quilômetros? Tá? Tem que ter unidade de medida. Então, nós já sabemos isso. O que nós já sabemos também? Sabemos a resistência. Nossa R, nossa resistência são 50 ohms. Corrente elétrica, essa não sabemos. Então, a corrente elétrica tem um pontinho de interrogação ali que nós não sabemos ainda. E agora, o próximo passo é escrever a equação básica. E aqui eu vou deixar para vocês, então. Quem quiser usar o triângulo, quem quiser usar a equação original, e eu vou fazer aqui aquela que eu mais gosto. Então, eu escrevo sempre E igual a R vezes I. E igual a R vezes I. Porque a minha intenção é decorar. E para mim, sinceramente, para mim é um hábito já. Então, eu vou automaticamente, qualquer atividade que eu for fazer, eu já escrevo E igual a R vezes I. Porque mentalmente, para mim, se torna um ponto de partida. Eu consigo me localizar dentro da minha cabeça. Muito bem. Levantada as informações do problema, tem mais alguma coisa aqui? Aparentemente não. É só aí que nos falta, dessas que nós estudamos hoje, né? Potência ainda não vamos calcular. Então, E igual a R vezes I. O que a gente quer encontrar? A gente quer encontrar o I. Então, a minha tática é o seguinte. Eu quero encontrar o I, eu tenho que deixar ele sozinho no lado da igualdade ali. Então, o E, eu não vou mexer com ele. E igual. O I, também não vou mexer com ele. Ele vai ficar onde está. Então, fica ali, do lado direito do sinal de igual. Quem vai ser mexido vai ser o R, na equação. O R vai sair daqui e vai vir para cá. Então, se ele está multiplicando, ele passa dividindo. Então, eu deixo ali, E dividido por R é igual a I. Ou I é igual a E dividido por R. Tá? Muito bem. Habituem-se a fazer esses passos todos aqui. Tem uma piada, né? O aluno pergunta ao professor, professor, onde é que eu vou usar isso na vida? Daí o professor responde, na prova, que a prova faz parte da vida. Então, habituem-se a fazer tudo isso aqui, porque quando eu for corrigir a avaliação de vocês, eu preciso saber da onde que vocês estão tirando valores.
Porque acreditem, é possível atingir o resultado certo fazendo a conta errada. Já teve muitos casos aí. Eu tenho o valor certo no final, mas fez errado, né? Daí não é essa a ideia. Muito bem. Então, I vai ser igual ao E dividido por R. Quanto é o nosso E? 100 volts. Quanto é o nosso R? 50 ohms. Aqui, durante a execução do cálculo, não precisa colocar a unidade, tá? Senão fica muito poluído. Então, você coloca aqui. Então, 100 dividido por 50, 2. Então, a corrente elétrica desse circuito aí, 2 amperes. Daí, aqui o resultado final, você coloca a unidade, né? 2 amperes. 2 amperes. Beleza? Tranquilo, né? Vamos ver um outro exemplo aqui no circuito do lado da lei de Ohm. Então, vou pegar aqui, vou fazer a conexão elétrica aqui. Muito bem. Então, aqui também nós temos uma tensão elétrica. Agora, observem que eu fiz de propósito, só para ficar visual. A fonte está menor no diagrama, tá? Na prática, a gente não vai representar ela de tamanho menor. Perdão. A gente só vai indicar que o valor de tensão dela é menor. Então, vamos supor que essa fonte aqui, ela diminuiu agora para 10 volts. Então, a fonte de 10 volts. O nosso resistor é o mesmo, de 50 ohms. Então, quando fecharmos a chave, estabeleceremos uma corrente elétrica I aqui. Então, vamos fazer o levantamento das informações. Tudo de novo, gente. E aqui fica um alerta. Não tenham preguiça de fazer isso. Tá? Não tenham pressa de resolver. Então, E igual agora a 10 volts. O nosso R continua 50 ohms. E o nosso I a gente ainda não sabe. Então, levantei as informações. Escrevo de novo. E igual a R vezes I. E, R vezes I. Quero encontrar o valor de corrente, que é o que eu não tenho. Tenho que deixar o I sozinho naquele lado da equação ali. Então, vou passar o R, que está multiplicando, passo dividindo. Então, E igual a I, pega o R, passa para lá, dividindo. Então, o nosso I agora será igual, nosso E, 10 volts, dividido por 50 ohms. A corrente elétrica, 0,2 amperes, certo? Perguntas? O que a gente conclui do 1 para o 2 aqui? A tensão elétrica diminuiu, a corrente diminuiu. Claro, a tensão é aquela
força que está empurrando os elétrons ali. Então, a pressão da caixa d'água diminuiu, o fluxo de água diminuiu também. Muito bem. E vamos fazer o terceiro aqui. Então, vamos pegar aqui o marca-texto, fazer a conexão. Opa. Então vamos voltar à nossa circuito, a nossa fonte inicial de 100 volts. 100 volts. Só que o nosso resistor agora, para ficar bem didático, ele não vai ser mais 50 ohms, ele vai ser 5 ohms. Então, quando a gente fechar a chave aqui, teremos uma corrente I circulando. E façamos, então, o levantamento de informações de novo. Então, o nosso E igual 100 volts. Não entendi. Boa. Top. 100 volts. Isso mesmo. Estava sem nada ali. O nosso R, 50 ohms. 5 ohms, perdão. 5 ohms. E o nosso I, não sabemos. Aí, de novo, E igual a R vezes I. De novo, queremos encontrar o I. Então, E dividido por R é igual a I. Então, o valor de corrente elétrica será igual a 100 volts dividido por 5 ohms. Corrente elétrica igual 20 amperes. Perguntas? Susse? Tudo tranquilo com a primeira lei de Ohm? Muito bem. Então, para nós finalizarmos nossa aula de hoje, vamos fazer o seguinte. Vou representar aqui de novo, né? Então, vou fazer as conexões elétricas aqui. Do circuito 2, do circuito 3. Também. É a próxima aula. Ou as próximas, talvez não na próxima. Não, acho que na próxima a gente começa a estudar circuitos com várias resistências. Uhum. Isso, pode ter uma salada de resistências aí. Uhum, exatamente. Vamos por parte, né? Então, o circuito 1, me ajudei, são 100 volts, isso? 100 volts, 50 ohms. E a corrente de quantos amperes? 2 amperes, lembra lá? 2 amperes. O circuito 2 nós temos 10 volts. 10 volts são 50 ohms. 50 ohms.
e uma I aqui de 0,2 amperes. E o circuito 3 são 100 volts de novo, são 5 ohms. E aqui, ó, eu posso representar a corrente aqui embaixo, ó, por exemplo. Uma I de 20 amperes. Bom, um resistor ou uma resistência, qual que é o trabalho que ela realiza? Fazer o quê? Não. Vai ter ela é uma oposição à passagem da corrente elétrica. Se você aumenta a resistência, diminui a corrente. Então ela faz essa oposição. Vamos pensar em termos de trabalho, transformação energética, transformação de energia. Que trabalho que uma resistência realiza? Uma lâmpada pega energia elétrica e transforma em luz. E uma resistência pega energia elétrica e transforma em calor. Essencialmente, o trabalho que um resistor realiza é calor. Por que a gente estuda os primeiros circuitos com resistores? Porque são os circuitos mais elementares, para depois a gente estudar circuitos mais complexos. Então, tendo 100 volts, essa resistência é submetida a uma tensão de 100 volts. Uma resistência de 50 ohms circulará por ela uma corrente de 2 amperes. Essa corrente de 2 amperes provocará um aquecimento na resistência. E essa resistência, então, vai ter vai dissipar para o ambiente esse calor proveniente da corrente elétrica que está circulando ali. É o que acontece no chuveiro. Você tem uma resistência elétrica, circula uma corrente elétrica ali, a resistência dentro da água aquece a água. Um forno elétrico, né, uma chaleira elétrica. Então, esse calor é o trabalho que a resistência está executando. E esse calor, essa dissipação de calor, a gente diz que essa resistência tem uma capacidade de dissipação de calor ou uma capacidade de dissipação de potência. A potência que essa resistência elétrica possui nesse circuito será traduzida em forma de calor quando o circuito estiver em funcionamento. Então, lembrando que potência é a capacidade de realização do trabalho no tempo. Lembrem disso. Capacidade de realização do trabalho no tempo. Então, uma resistência, quanto mais trabalho ela produzir, mais calor, mais potência ela produz. Mais calor ela produz. Mais potente ela é. Então, qual que é a potência dessas resistências nesses circuitos? Porque, vejam, aqui 50 ohms 100 volts, 50 ohms 10 volts, 5 ohms 100 volts. Qual que é a potência que cada circuito ou que cada resistor aqui está dissipando? Então, potência elétrica, basicamente, e para nosso componente curricular aqui, vai ser suficiente P igual a U vezes I. Potência igual tensão vezes corrente. P igual a U vezes I. Ou se alguém escrever E vezes I, também está certo. P igual a E vezes I. Então, se nós perguntássemos aqui no primeiro circuito, qual que é a potência do circuito 1? Sei lá, P1. Qual que é a potência do circuito 2? Qual que é a potência do circuito 3? Então, P é igual a U vezes I. O meu U, então faço o levantamento das informações. 100 volts. A minha corrente elétrica, ou a nossa corrente elétrica, 2 amperes. A potência, eu não sei. P igual a U vezes I.
P é igual, então, a 100 volts vezes 2 amperes. Potência desse circuito, 200 watts. Então, esse circuito número 1, ele é um circuitinho, com aquela resistência ali, com aquela tensão, que vai dissipar 200 watts de potência. watts. Beleza? O circuito 2, vamos fazer aqui então também. Tensão elétrica, 10 volts. Corrente elétrica, 0,2 amperes. Potência, não sabemos. P é igual a U vezes I. Potência será tensão, 10 volts, vezes 0,2 amperes. Potência igual 2 watts. Olha a diferença. Claro que a tensão diminuiu consideravelmente do primeiro para o segundo. Mas a tensão diminuiu 10 vezes, né? Então a tensão caiu para 10 volts, agora esse circuito elétrico aqui, com o mesmo resistor, está dissipando só 2 watts. Ou seja, está aquecendo quase nada. E o último, da mesma forma. Então, vamos lá. Tensão, 100 volts. Corrente, 20 amperes. Potência, não saber. P igual a U vezes I. Né? Até decorar e até enjoar. P é igual a U, 100, vezes corrente 20. P igual 2.000 watts. Então, a potência do circuito 1, a potência que o circuito 1 está dissipando em forma de calor, 200 watts. O circuito 2, 2 watts. E o circuito 3, 2.000 watts. Pergunta? Dúvida? Questões? Bem tranquilo, né? Isso aqui, assim, embora não seja formal, o pessoal também chama P igual a U vezes I de lei da potência, tá? Lei da potência, mas não é uma coisa informal, tá? Que basicamente P é igual a U vezes I. A potência elétrica, a equação é essa aí. Beleza, turma? Então, semana que vem, a gente vai fazer alguns exercícios, algumas atividades sobre esses circuitos básicos e elementares aqui. E na sequência nós vamos começar a estudar, dar um passo adiante também e colocar mais resistores no circuito aqui, tá? Só vou fazer a chamada aqui, deixa eu salvar o arquivo, tá?
Admir. Alan. Quem que é? Só para eu ir gravando as... André. Arceli, já conheço, né, Arceli? Carlos Silva. Christian. Diego, já conheço. O Diego Santos. Diogo também. Ezequiel. O Gabriel. Greisiel. Lucas. Luiz Vaz. Saiu. Luiz Ruskrik. Marcos. Paulo Silva. Vinícius. Wellington. Alguém não foi chamado? Não, né? O Yuri? Não? Não? David. Quem que é o Christian? Ah, tá. David, você estava no início da aula? Não, Comecei não, né? Bom, eu ia falar uma coisa e esqueci. Bom, certo, eu lembro até a semana que vem. Aí, então, semana que vem... lembrei. Só deixem as carteiras organizadas, assim, minimamente aí, porque daí amanhã cedo já tem aula aí. Só deixem elas... Era isso que eu queria falar, tá? E aí, até a semana que vem, turma. Marquei, tô marcando. Aqui tem 3 Diego, né? Sim, tem o Diego de Ávila, mas daí o Diego Recalcati. E tem esse outro. E tem esse outro Diego, esse nem veio. Até agora não falta nada. Só chegou atrasado, né? Mas eu tô marcando aqui. Mas é bom conferir sempre. Da aula aquela da fotoluz? Mas da outra disciplina? Que eu me confundi? Com quem? Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Acho que não. É que tem 3 aqui. Não, a aula passada você tem uma atrasada, só que ó. Sempre é algo atrasado. Ó, só uma atrasada. Então o Matheus me mentiu. Valeu. Nós vamos estudar. Nessa aqui a gente vai ver os circuitos básicos ali, associação de resistores, cálculo de potência e cálculo de resistência equivalente. E esses cálculos de tensão, resistência e corrente, dessa parte sim, daí depois ele vai para a parte de medição elétrica e
medição elétrica e depois a gente vai para a parte de sistemas de faturamento, sistema elétrico brasileiro. Isso até junho? Até julho, quando termina o semestre. Daí, se der tempo, a gente vai estudar aspectos sobre segurança e eletricidade, senão fica para Aí começa a fazer na NR10 só, mas é bem curto o tempo, então é só uma pincelada. Valeu!